Muito boa tarde, estamos ao vivo e muito empolgadas para o assunto de hoje. Já pegue sua cadeira e sente-se ou se acomode no sofá para não perder nenhum detalhe desse episódio, além do óbvio. Nós iremos abordar hoje como assunto interessante altas habilidades. É um assunto fascinante, mas que ao mesmo tempo é um assunto delicado. Nós iremos explorar com a convidada de hoje, que eu já vou falar quem que é, o que é ou qual é o verdadeiro significado de viver ou ter o diagnóstico de altas habilidades. Como é conviver com um cérebro que pensa diferente, que pede mais. E ainda falaremos sobre os perigos de cair na armadilha do autodiagnóstico e da automedicação. Já viu que o papo aqui vai ser para lá de interessante. E você, daí, pode mudar a forma como você enxerga o ato de se cuidar e buscar informação. Agora eu vou apresentar a convidada de hoje, Luciane Kaiser. Ela que é neuropsicóloga, nossa, magnífica, faz um trabalho brilhante, está aqui conosco. Muito obrigada, Luciane, pela presença, por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar um assunto, né, que tem muita gente, Lu, que está nos assistindo, assim, super empolgados para saber mais informações. Porque, por incrível que pareça, tem mais pessoas com altas habilidades do que a gente imagina, não é? Boa tarde, meninas. Obrigada pelo convite, né? Um privilégio estar aqui com vocês, né? E realmente falar sobre um tema que está em alta na atualidade. Assim, a gente tem debatido muito mais sobre altas habilidades, né? E aí você até falou sobre a questão de ter muitas pessoas com diagnóstico, ainda tem muitas pessoas que não têm o diagnóstico, mas que convivem com a condição, né? Então acho que é um tema aqui pra gente conversar e debater e levar informação, né? Que acho que é o principal. Lu, então eu queria começar, né, o nosso bate-papo te fazendo uma pergunta bem direta, bem básica, para as pessoas saberem o que é isso, né? Então, o que caracteriza uma pessoa com altas habilidades? Então, na verdade, a gente utiliza os conceitos de altas habilidades e superdotação, embora eles pareçam ser conceitos distintos, eles tratam da mesma condição, né? Por muito tempo se acreditou que altas habilidades, na verdade, se referiam a pessoas que tivessem QIs altos, né? Então, todo mundo já ouviu a expressão de que ele tem altas habilidades, ele é superdotado, tem um QI como o do Einstein, né, de 135, mas nas últimas décadas as pesquisas, os estudos, enfim, sobre altas habilidades e superdotação têm desmistificado essa teoria, né? Então hoje a gente já entende altas habilidades e superdotação como algo muito mais complexo e não unicamente voltado para o QI, né? Então a gente tem uma gama de possibilidades de encaixar essa alta habilidade e superdotação. Eu posso ter um paciente, eu posso ter uma pessoa que tem altas habilidades e superdotação de uma maneira global, voltado sim para a questão do QI, de uma inteligência global, e aí vai ter um QI superior, mas não só isso, eu posso ter pessoas que tenham altas habilidades e que não necessariamente tenham QI altos. Então, no Brasil, a gente classifica altas habilidades, não só no Brasil, né, mas vou falar daquilo que a gente aborda aqui, usa aqui no nosso país, sendo ou relacionado à questão de inteligência global, mas a gente também tem altas habilidades no modelo criativo, então pessoas que têm uma criatividade superior à média, superior àquilo que é esperado para a idade deles. A gente tem pessoas que têm altas habilidades focadas para liderança, então não necessariamente são bons tecnicamente em matemática, por exemplo, história, mas que tem uma desenvoltura de liderança muito acima daquilo que é dentro do nosso parâmetro normal. Eu posso ter altas habilidades focadas em talento musical, né? Então a pessoa aprendeu ou desenvolveu essa habilidade específica para a música, o talento artístico. Eu posso ter voltado para o esporte ou para um desenvolvimento acadêmico específico, que aí sim, por exemplo, eu já tive pacientes que eram fenômenos em matemática, mas eram péssimos em geografia, péssimos em português, né? Nas sub-áreas. Então, não tinham um QI global acima de 130, mas tinha uma habilidade específica. Então, esse conceito ele é muito mais amplo, né? As pessoas elas têm uma ideia
muito limitada de que altas habilidades fala unicamente sobre questão de inteligência. Ah, ele é muito inteligente. Não necessariamente, ele vai ter uma habilidade que é superior àquilo que é esperado dentro da idade cronológica dele. Ô Lu, e que interessante, porque eu achei que as altas habilidades sempre estava ligada a um coeficiente de inteligência maior, né, que 130. E que não poderia ser, no caso, como você explicou, uma alta habilidade específica para alguma coisa. Eu achava, sim, que a pessoa com esse diagnóstico sempre, ou muito comum, de ter um hiperfoco, aí teria uma habilidade maior para aquilo, mas que sempre estaria ligado a esse coeficiente de inteligência maior do que as outras, do que os pares, né? Muito, muito interessante isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que o neuropsicólogo é que faz as avaliações, né, os testes para as diversas questões ali, né? Tanto TDAH, enfim, outras questões, as altas habilidades também entram nessa testagem? Sim, na verdade a gente faz essa avaliação, né? A gente sempre vai na premissa de justamente calcular o QI, mas não no intuito único de entender o coeficiente especificamente, mas de entender como que esse cérebro funciona, qual é o funcionamento global desse cérebro, né? Em nível neuropsicológico de altas habilidades, a gente vê alguns padrões. Então, é comum em pacientes com altas habilidades apresentarem, por exemplo, uma memória operacional muito elevada, muito acima daquilo que é esperado. O que é uma memória operacional? É uma memória de curto prazo que a gente usa, por exemplo, muito em cálculos matemáticos. Quando a gente recebe a informação, precisa codificar ela de uma maneira muito rápida para conseguir memorizar e dar resposta. Pacientes que têm um alto funcionamento, de maneira geral, costumam ter esse perfil. Tem uma característica que eles têm uma velocidade de processamento muito rápida. Então, além de eles serem muitas vezes inteligentes, é o tal do cérebro agitado, né? Do cérebro que processa as informações muito rápida, né? E aí o paciente normalmente ele fala assim, minha cabeça não para, eu estou sempre pensando, é o pensamento acelerado, né? Uma velocidade de processamento muito rápida. Existe um padrão das funções executivas também, né? Então, tem uma habilidade muitas vezes de resolução de problemas, de planejamento acima do esperado. Em contrapartida, eles podem ter déficits de função executiva, que está relacionado a controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Então, existem alguns padrões neuropsicológicos que a gente vê dentro da avaliação. Então, a gente faz... o neuropsicólogo vai avaliar todas essas habilidades, não só a questão global, mas também as sub-áreas do cérebro. E, além disso, as questões comportamentais, então as comparações com os pares, né? O processo de avaliação neuropsicológica, ele é sempre muito multiprofissional. Então, quando a gente faz uma avaliação, a gente não se atenta somente àquele diálogo, àquele discurso do paciente. A gente busca informações com outras pessoas. Então, em casos de crianças, né, com os pais, com os professores, como que essa comparação com os pares, de fato, ele está acima, muito acima daquilo que é esperado para a faixa etária. Quando é um adulto, né, que a gente trabalha muito com diagnóstico tardio e a gente tem recebido uma demanda muito grande de diagnósticos tardios, né, de adultos que estão atendendo aqui os critérios diagnósticos para altas habilidades ou neurodivergências de maneira geral, a gente vai buscar informações com os familiares para justamente entender como que foi a origem desses comportamentos, né? Então, é o neuropsicólogo que vai atuar junto daí com uma equipe depois, né, de neurologistas, psiquiatras, para também entender toda essa questão comportamental e outros profissionais, pedagogo, psicopedagogo, quando necessário. Olha que interessante. A gente sabe que hoje a informação ela tá na palma da mão de todo mundo, né? E existe muito aquela questão de comparação. Alguém que tem altas habilidades ou que acha que tem um comportamento XYZ e começa a falar para o coleguinha, olha, eu acho que você tem, né? E aí a pessoa começa a se autodiagnosticar, se automedicar porque acha que tem do ponto de vista de outra pessoa. Qual é um sinal de alerta, ou dois, ou vários sinais de alertas que tu pode dar aqui para nossos ouvintes sobre o perigo de se autodiagnosticar por achismo, né? Ou por ler algum conteúdo na internet, se identificar com aquele conteúdo e achar que tem a partir daí?
Rose, assim, eu acho que o maior perigo de qualquer autodiagnóstico, né, mas falando aqui das neurodivergências, ele assume um papel de um comportamento autossabotador, né, porque assim, muitas vezes aquela dificuldade ou aquela característica que a gente associa sendo de altas habilidades ou de qualquer outra neurodivergência, quando a gente vai para avaliação, a gente vê que na verdade se trata de outra patologia, né? Então, assim, às vezes você pode se apegar a uma crença que você viu na internet, se identificou com algum comportamento, né? E você se auto-identifica como altas habilidades, ou como autista, ou como TDAH, mas quando a gente vai para uma avaliação mais profunda, às vezes a gente vê que por trás disso pode ter outras questões, pode ter um transtorno bipolar, por exemplo, que é muito similar ao TDAH, né? Nas altas habilidades, a gente tem com muita frequência a dupla excepcionalidade, que é quando o paciente, né, ou quando o indivíduo apresenta mais de uma condição, então é muito comum ele ter, por exemplo, altas habilidades e TDAH, e muitas vezes o TDAH é mascarado pelo elevado nível intelectual, né? Ele pode ter altas habilidades e um autismo, então eles são autistas de alto funcionamento, né? Então, quando a gente se apega ao nosso autodiagnóstico, a gente está nada mais, nada menos do que nos sabotando, porque na verdade a gente não está aprofundando, a gente não está conseguindo mensurar com ferramentas técnicas, científicas, aquilo que realmente está acontecendo com a gente, né? E aí a gente corre o risco de criar distorções mesmo, né? Que vão interferir nas questões sociais, que vão interferir na nossa funcionalidade, né? Então, o recomendado sempre é buscar profissionais e profissionais capacitados, né? A gente precisa sempre falar sobre isso, né? Que hoje tem muita informação na internet, mas a gente precisa se atentar a buscar realmente profissionais que sejam capacitados, que sejam, né, treinados com esse olhar clínico também para essas diferenças, assim. Né? Então, acho que seria eu definiria como sendo um comportamento autossabotador mesmo. Que vai trazer mais prejuízo, sabe? Né? E vai trazer um tratamento mais tardio ainda, né? Porque assim, é muito comum algumas pessoas que se acham diferente ou se auto-sabotam o tempo todo ou são tomados pela tal da procrastinação, começar a se intitular como, eu sou TDAH. E às vezes não é só mesmo uma preguiça ali ou o cérebro com o sistema dopaminérgico totalmente fritado, estragado, né? Até pelo excesso de uso de telas, né? Exatamente, que aí é bom, tá vendo, pessoal? O excesso de telas, eles fritam o sistema dopaminérgico, que é a dopamina, a gente precisa dela para tudo. Sem dopamina a gente não consegue ter aprendizado novo, sem dopamina a gente não consegue desenvolver a nossa própria automotivação. Então tem muita gente pegando carona aí nesses diagnósticos, nesse autodiagnóstico de TDAH ou de altas habilidades, para camuflar, na verdade, aquela falta de vontade e a preguiça mesmo de aprender coisas novas ou de tirar os projetos do papel, né? Isso é bem interessante, assim, Rose, porque a procrastinação, de maneira geral, infelizmente acompanha altas habilidades, né? Porque o que acontece? Normalmente, quando o paciente ele tem altas habilidades, é como se o cérebro dele, vamos pegar um paciente que tem altas habilidades artísticas, por exemplo, o foco, a motivação dele vai estar nessas tarefas, né? Vai estar em ser criativo, em desenvolver coisas relacionadas a esse talento, que gera motivação para ele. As outras tarefas vão ser tarefas que vão gerar um fardo, né? E aí não gera motivação, e é onde vai aparecendo o comportamento procrastinador, né? Ou um paciente que tenha, por exemplo, a questão da inteligência global mesmo, né? Uma alta habilidade cognitiva global. Ele vai ter os momentos de hiperfoco dele, e ele vai ter os momentos em que de repente ele esgotou toda a energia neurológica dele focado em um determinado assunto, né? E aí quando ele termina aquele assunto, vem a ressaca social, vem a ressaca mental, né? E aí é onde ele acaba procrastinando, assim. Então, ao mesmo tempo que, de novo, a importância da avaliação, pode ser que tenha, assim, de fato, comórbido o TDAH, que é uma patologia que é comum estar também nas altas habilidades, né? Então, precisa avaliar muito por conta disso, assim, a gente entender o que é o que nesse indivíduo. Mas não é só isso, né? Porque a gente fala, a depressão também causa procrastinação. Sim.
né? Ansiedade também paralisa, também vai causar procrastinação. Excesso de tela vai causar procrastinação, porque a gente vem acostumado a... agora tem até o termo, né, que a gente fala do cérebro podre, né? Em que a pessoa fica lá rolando vídeos curtos, né, por muito tempo, e aí o cérebro vai parando de pensar e vai ficando viciado naquilo mesmo, assim. Então tem vários fatores, a gente não pode se apegar a um único sintoma e falar, eu tenho TDAH porque eu procrastino, ou eu tenho altas habilidades porque eu sou muito bom em matemática, né? Não, existem marcos técnicos científicos para a gente definir o que é o que, e aí fazer a avaliação contribui nesse entendimento, pensando assim, não só no autoconhecimento, mas no prognóstico, tá, e agora como que eu faço para desenvolver essas dificuldades, para ser mais funcional, né, que é o grande objetivo, assim, eu sempre falo, a avaliação, ela nunca será para rotular, ela vai ser para a gente entender como esse cérebro funciona, entender o sofrimento desse indivíduo, onde que está a disfuncionalidade e aonde está a habilidade e poder desenvolver ele cada vez mais funcional. Desculpa, pode falar. Lu, é só para não perder o raciocínio desse primeiro gancho. Quando você falou ali, né, das características, né, das altas habilidades e fiquei pensando muito no TDAH antes de você correlacionar. Eu acho que eles estão ali bem andando lado a lado, né? E aí, assim, como você mesmo já falou, né, a pessoa pode ter altas habilidades e TDAH, enfim, ser todo um pacote, ter outras coisas ali associadas. Quando a pessoa recebe um diagnóstico inicialmente, né, ali de um teste que deu positivo para alguma dessas neurodivergências ali. Como que ela recebe isso, né, assim, na tua experiência clínica, e já tem essa vamos dizer assim, essa intencionalidade de tratar, porque é uma pessoa que vai precisar, acredito eu, de, não sei se terapia cognitivo-comportamental, e queria que você falasse um pouco da intervenção dali para frente, né, como é que recebem, se seguem, ou se pegam esse diagnóstico só para se entender, justificar as coisas que tem. Muitas pessoas acham que como muleta também, né? Enfim, fala um pouquinho disso para nós. Tá, lá na clínica, né, na minha prática clínica, eu trabalho com dois públicos, que é crianças e adultos. Então, acho que são situações diferentes, né? Quando a gente dá um diagnóstico de criança, às vezes a gente encontra um pouco mais de dificuldade na aceitação da família, né? Então a gente precisa conduzir de uma maneira assim, sempre trazendo para a realidade, né? Olha, por isso que ele tem essa dificuldade, por exemplo, social, por isso que ele é tão intenso, né? E a gente vai explicando aquilo que a gente foi encontrando na avaliação, de modo que os pais consigam compreender e também poder ajudar. Altas habilidades, ela é mais bem vista pela família do que as demais neurodivergências. Embora, né, embora eu sempre falo, gente, a gente precisa desromantizar altas habilidades, porque é muito difícil, né? Eu tenho, recentemente, assim, avaliei uns 2 anos atrás uma criança de 5 anos e ela fechou um QI, ele tem características de altas habilidades globais, intelectuais globais, ele fechou um QI de 127 na época, mas ele tinha todas as outras características. 2 anos depois, eu reavaliei ele agora esse ano e ele fechou um QI de 135. Ele tem muita disfunção comportamental, muita dificuldade social, ele não se enquadra, ele tem comportamento impulsivo, ele tem comportamento opositor. Então, assim, altas habilidades não é linda, romântica, como a gente vê que a sociedade muitas vezes desenha. Ela é muito desafiadora, né? Quem tem pais que com crianças de altas habilidades e superdotação enfrentam desafios assim muito complexos, até mesmo a questão de escola. A criança não consegue se adequar naquela série que ele deveria estar, mas aí vai passar e aí não consegue se adequar socialmente, então tem várias questões. Mas de maneira geral, ele é mais aceito do que quando você dá um diagnóstico de autismo ou de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí é muito um trabalho da família mesmo, né? De a gente orientar a importância de tratar comportamentos disfuncionais. Então, pacientes, eles sempre acabam sendo encaminhados para processo terapêutico mesmo, né? Porque a partir do momento que eu entendo como esse cérebro funciona ou esses comportamentos estão disfuncionais, eu vou fazer a intervenção realmente, né? De reforço de comportamentos que sejam mais funcionais, né? E a extinção daqueles não tão funcionais. E aí envolve muito a família. Em alguns casos, a gente precisa medicar.
não pelas altas habilidades. Não existe um remédio para altas habilidades. Eu vou medicar os sintomas ou, às vezes, as comorbidades que esse cérebro vai trazer. Por exemplo, uma hiperatividade, uma ansiedade, uma depressão, né? Então, aí a gente precisa entrar com psicofármacos. Então, na criança é muito mais um papel, assim, de uma devolutiva com uma orientação parental. Assim, a gente acolher essa família e explicar, né? Como que essa criança realmente, aonde que ela se enquadra e como fazer para estimulá-la. Quando a gente faz avaliação tardia, e eu tenho feito muito avaliação tardia, particularmente gosto muito das avaliações tardias, né, meus xodós, assim, fiz uma entrega de um laudo hoje de manhã, inclusive, de uma paciente que fechou altas habilidades, não fechou altas habilidades, mas ela fechou um funcionamento superior. Ele se torna um processo muito terapêutico. Por quê? Porque quando o adulto chega para a nossa avaliação, ele vai atrás de respostas, ele vai tentar entender por que ele tinha tanta dificuldade social, por que ele tinha tanto sentimento de inadequação, por que o cérebro dele não para, por que ele procrastina, né? Por que ele tem dificuldade, às vezes, em fazer coisas básicas e hoje um paciente me falou assim, nossa, eu consigo entender a velocidade da rotação da Terra e eu faço cálculo sobre o buraco negro e eu não consigo entender como que faz para pedir uma bala. Né? Então, assim, os dois extremos, né? 8 ou 80. 8 ou 80, né? Então, no adulto, eu vejo que é muito terapêutico. Normalmente, as minhas devolutivas acabam com muito choro, acabam com a pessoa, assim, né? Como me falou hoje, assim... Lu, tu não faz ideia do alívio que tu tá me dando, assim, do peso que tu tá tirando das minhas costas. Coisa boa, então eu vejo que a avaliação, ela faz muito desse movimento, assim, de trazer resposta, de você explicar. Lembra quando você me falou que tu tinha muita dificuldade de ficar na sala de aula, de se adaptar, que a sala de aula ela era chata, né? Então, porque teu cérebro funciona diferente, né? E aí você vai linkando com aquilo que o paciente trouxe mesmo e vai fazendo sentido. E aí eu brinco assim, né? Embora já tenha uma abordagem específica, mas eu brinco assim, que a nossa avaliação, ela é um processo de avaliação terapêutico, sabe? Onde você vem trazer respostas e fazer com que o paciente traga para um mundo concreto aquilo que às vezes estava só na cabeça dele. Quando você fala, não, realmente, o seu cérebro, ele é muito mais rápido do que os outros, e é por isso que você se perde nas reuniões. Porque enquanto o pessoal está tentando juntar A mais B, tu já fez o foguete inteiro. Né? E aí vai sendo bastante terapêutico, assim. Mas mesmo nestes casos, a orientação sempre daí depois tratar aquilo que a gente identifica aqui, né? Que muitas vezes está, de novo, assim, vem junto, nunca é só alguma coisa, né? Normalmente vem um combo, vem uma ansiedade, vem um toque, né? Vem uma expectativa que nunca é alcançada, essa é uma característica de altas habilidades, assim, uma constante frustração, é como se a régua deles fosse muito alta, só que essa régua nunca é alcançada, porque quanto mais alto, mais eles vão subindo essa régua, né? Então, o lidar com a frustração, a inteligência emocional, que muitas vezes não acompanha a inteligência global, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a intervenção sempre, a orientação sempre é para essa intervenção realmente psicológica, né? E aí, havendo necessidade de outros profissionais, a gente sempre vai trabalhar com a equipe multiprofissional, né? Inclusive, né, Carol, a própria nutrição, porque altas habilidades, né, e aí tu sabe melhor do que eu, altas habilidades têm características sensoriais, né, muito intensas, assim. Então, muitas vezes o paciente vem para nós achando que é um autismo, porque a criança tem uma seletividade alimentar, porque ela tem uma sensibilidade a sons, cheiros, né, toques, e na verdade não é. Na verdade é uma alta habilidade, uma superdotação que vai trazer sintomas, comportamentos parecidos. E aí é por isso que lá atrás eu falava para vocês, tem que avaliar. Porque um sintoma único pode ser muita coisa. É verdade. Isso da neurodivergência tem esse ponto comum, né? Tem várias coisas que convergem, assim, de sintomas, né? E as questões sensoriais são muito presentes, né? E trazem muito incômodo, né? Atrapalham muito a qualidade de vida e desenvolvimento da criança como um todo, principalmente, né? E aí você tem adulto, né? Que imagino eu ali que deve acontecer, né? Por exemplo, que vai receber um diagnóstico desse tardio e que aí entende a dificuldade que teve, inclusive com a alimentação. Olha só, aí acaba abrindo os horizontes, né?
Ô Lu, eu até gostaria de voltar ali naquele gancho da procrastinação, porque assim, eu tenho amigas que têm maridos que têm o diagnóstico tardio, né, da altas habilidades, ali no Supera, Escola de Estimulação Cognitiva, eu tenho alunos também com altas habilidades, e tem alguns, aliás, o maior relato deles em relação à dor, né, sobre o diagnóstico, é não saber lidar com a procrastinação, porque a gente sabe que para um cérebro que tem altas habilidades, iniciar a tarefa é muito doloroso, porque o cérebro já entende que vai gastar energia desnecessária ali. Então, para iniciar, parece que, que é como se fosse a morte para aquela pessoa. E junto com essa questão de procrastinar, eles não conseguir iniciar um trabalho, um processo, vem aquela autocobrança. Ah, porque minha mãe, porque minha esposa, ou porque a minha irmã, ou minha família me cobram muito. Como assim você tem altas habilidades e você errou nisso? Como assim você tem altas habilidades e não está fazendo tal coisa, está procrastinando? Então, é um mix de dor entre eu não consigo iniciar, quero muito, mas não consigo, e às vezes eu vou errar, eu não sou perfeito porque tenho altas habilidades. Qual o conselho ou sugestão que você dá para essa pessoa com esse diagnóstico poder lidar com isso, essas duas vertentes? Rose, assim, você foi falando, eu fui lembrando até de algumas situações, assim. Teve um paciente, até eu fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso, em que ele me falava assim, eu sinto que eu não tenho a permissividade para errar. Olha só. Né? Eu fui colocado numa posição em que eu sou a pessoa que sabe tudo. E quando eu não sei, ele tem crise de ansiedade, porque ele não se sente ele não sente permissão para poder errar, né? E aí é quando a gente fala de novo da importância da psicoterapia, né? Para justamente esse cérebro entender que sim, que ele tem permissão para errar, né? Para ele entender assim que ninguém sabe tudo, né? E que por mais inteligente que ele seja, ele não é uma máquina, né? Ele não é algo inalcançável, ele é uma pessoa real, então ele também lidar com essa frustração e essa cobrança que às vezes é muito mais interna. A sociedade cobra, mas o peso interno é muito maior, sabe? A procrastinação, neste caso, também tem uma característica não só pelo não conseguir iniciar a atividade. O que acontece? Quando a gente tem um paciente com altas habilidades, o cérebro dele processa informações muito rápidas e cria formas de resolver o problema diferente das nossas habituais. Então, enquanto eu pensei, de repente, em um meio de resolver, ele já pensou em 5, 6. E aí eu brinco assim com os meus pacientes, né? Porque eu também faço acompanhamento psicoterapêutico pós-avaliação. E aí eu falo assim para eles, olha só, a gente precisa aprender que a gente a fazer por partes. Então, por exemplo, você tem que entregar um projeto. Se o teu cliente está te pedindo um Fusca, tu não precisa entregar uma Ferrari, né? Que é o maior desafio deles, na verdade. Eles querem entregar porque o cérebro deles já pensou lá na frente em como aprimorar aquele projeto, entende? E aí, às vezes, eles não conseguem dar esse start e iniciar porque eles ficam focados num baita projetão, quando, na verdade, a atividade ela é menor. Né? E aí a gente faz muito esse movimento na terapia mesmo de dividir a atividade lá pelo básico mesmo. A gente vai categorizar em pequenas ações. Qual que é o essencial? O que tu precisa fazer agora para fazer essa tarefa? O que tu precisa entregar agora? Não é o projeto final. A gente vai pensar nas microatividades, né? Isso costuma funcionar. Com muito custo, né, gente? Assim, porque eu falo que eu falando aqui é muito fácil, mas para a cabeça de uma pessoa que tenha altas habilidades de superdotação é extremamente difícil. E aí eu falo para os meus pacientes assim, que lá no consultório a gente adota a teoria, a filosofia dos alcoólicos anônimos. É um dia de cada vez. Mudar comportamento é treinamento. Vai ter dias que vai ser sucesso, vai ter dias que eu vou decair, mas é um dia de cada vez. O importante é eu conseguir refazer cada dia o melhor que eu conseguir, né? Olha que dica valiosa, né? Elencar prioridades, se dar pequenos desafios, ativar o modo recompensa do cérebro, né? Olha, fiz uma tarefa, quando a pessoa notou que conseguiu fazer aquela primeira fase, né, que se propôs a fazer, dopamina sendo produzida no cérebro. E aquela dopamina vai ajudar com que ele consiga força, né, para vencer a segunda etapa daquele desafio que foi dado, e assim por diante. Então é uma dica bacana, valiosa. Eu acho assim que a intervenção psicológica, né, da terapia psicológica para esses pacientes, assim, na minha vivência, né, eu acho que uma das coisas mais legais
é o trabalho para a quebra da rigidez cognitiva. Porque o psicólogo, ele vai ajudar esse indivíduo a traçar novos caminhos para chegar no mesmo lugar. Porque é uma característica, né, Lu? Ele vai estar sempre fazendo tudo em linha reta. Ele nunca vai fazer a curva para chegar no mesmo lugar. Ele vai estar sempre em linha reta. E aí, na intervenção psicológica, a gente trabalha isso, não é, Lu? E teve até recentemente, assim, uma situação muito básica, pegando esse teu gancho, né, Carol, de uma paciente que ela chegou para consulta extremamente ansiosa, assim. Ansiosa porque ela não tinha conseguido ir na academia de manhã. Então, a rigidez da rotina também, né? E aí, o fato de não conseguir ir na academia de manhã estragou o dia dela, assim. Como se todo dia tivesse perdido realmente o rumo. E aí, a gente fez algumas intervenções, né? E aí, eu falei, fulana, então vamos fazer assim, tem tempo, a consulta era 2 horas da tarde. Dá tempo de você ir na academia. Quem sabe vamos propor, então, o exercício de você sair daqui da consulta e você ir para academia. E aí eu tive consulta com ela, tão básico, né? Pra a gente pensar, quem não tem a rigidez cognitiva, a gente pensa, não consegui ir para academia de manhã, mas vou tentar ir à tarde, vou tentar ir à noite. O paciente que tem, seja por altas habilidades ou qualquer outra neurodivergência, uma rigidez cognitiva, ele não consegue sair desse pensamento cristalizado, desse pensamento que já foi concreto para ele, né? Então ele tem dificuldade em conseguir olhar além. E hoje ela teve consulta comigo às 2 horas. Eu falei, e aí, foi na academia? Fui. Deu me certo, senti muito, né? Foi esquisito, ela falou, foi esquisito porque não era o horário que eu estava acostumada, mas deu certo, depois eu me senti muito bem. E quando eu falei pra ela, mas por que você não vai na academia depois do meu atendimento? Ela falou, nossa, é que eu não pensei nisso, né? Então, assim, você vê que não passa realmente, porque ele fica cristalizado naquela rigidez cognitiva mesmo, né? É por isso que é bom, né? É importante a pessoa também estimular essas habilidades, né? Entender como cada uma funciona. E aí buscar adaptação. Bacana esse teu trabalho, legal. Eu acho muito show, né? A gente sabe que a rigidez cognitiva, ela tem muito a ver com segurança, né? Então, pegando esse exemplo, né, da tua paciente, é o horário que ela sabe que dá certo, que provavelmente tem o professor que ela gosta que vai orientar, que vão ter pessoas que talvez não vão abordar ela lá na academia, que vai ter menos gente, e assim vai, né? Trazendo isso para a questão da alimentação, quando a gente tem uma rigidez cognitiva na alimentação, que é muito comum dentro da questão da seletividade alimentar, a gente chega a casos extremos. Por exemplo, eu tive um paciente, um menino, que ele só comia chipa, que é um tipo de pão de queijo, né? De um determinado posto, se ele fosse ao posto e comesse lá. Se alguém passasse e comprasse a chipa que ele gosta no posto e levasse para ele comer em casa ou em qualquer outro lugar, ele não comia. Então, toda essa questão da segurança, da rigidez, né? Então, é uma coisa assim que traz muito sofrimento, a gente vê no dia a dia. Tanto para quem sofre, né? Para quem está passando por isso, quanto para a família que está ali convivendo com essa pessoa que tem a rigidez cognitiva, né? Não é fácil. É por isso que é bom também a estimulação cognitiva, porque vai ajudando essas pessoas a sair do piloto automático, a entender que tem outras possibilidades. Bom, é a mesma chipa, né? Só você não está comendo lá, você está comendo a sua chipa, aquela que você gosta. Mas para a pessoa ela não enxergar dessa forma, né? E esse famoso piloto automático também atrapalha bastante no desenvolvimento das pessoas com alta habilidades, né? E a gente vê mais, assim, até essa questão da rigidez cognitiva em altas habilidades, porque eles são pacientes, são indivíduos, né? Que eles são muito apegados a regras, né? Então, eles têm uma inflexibilidade, assim. A gente vê crianças, assim, que se frustram, por exemplo, né? Crianças menores, que a gente já consegue identificar que tem um desenvolvimento superior, né? E aí vai numa apresentação da escola e a prof falou, olha, vocês vão chegar lá no palco, vocês vão ficar quietinhos e vão fazer a apresentação. Vamos colocar aí crianças de 6, 7 anos. Os coleguinhas estão fazendo a zoeira. Essa criança ela fica extremamente irritada, frustrada, porque não estão seguindo regras, né? Adultos, né? A mesma coisa. Então, eles acabam se apegando muito àquilo que se a regra é regra, né? Eles têm um senso de justiça muito forte, né? Que também está aí relacionado à questão
da rigidez cognitiva ou da flexibilidade cognitiva, né? E aí é quando a gente fala, assim, da importância de fazer esses acompanhamentos para justamente desenvolver de maneira que esse indivíduo não sofra quando ele precisa abrir mão ou flexibilizar, né? Que ele tenha um entendimento, mas que ele também não sofra com isso, que ele entenda que, né, ele podem haver exceções. Eu tive um caso assim há alguns anos, já faz uns 7 anos atrás, mas eu gosto muito de relatar ele quando eu falo sobre função executiva e rigidez cognitiva, muito peculiar, que era de um adulto e ele pegava ônibus, né, ele na cidade dele, enfim, ele pegava ônibus de linha e dentro do ônibus tinha uma placa num assento específico sinalizando que aquele assento era para deficientes físicos ou cegos. A placa era só essa descrição. E ele virou o guarda do assento. Ele não deixava ninguém sentar naquele assento, né? Então, assim, uma pessoa que tem uma flexibilidade cognitiva, ela vai pensar o quê? Vou sentar, mas se chegar alguém, eu vou me retirar porque esse banco é para essa pessoa. Mas tudo bem, né? Se às vezes o ônibus vai fazer viagens e viagens sem necessariamente entrar alguém com essas características. E aí, uma situação específica que ele trouxe para terapia, uma senhora pediu licença para sentar no banco e ele falou: a senhora tem deficiência física ou é cega? E aí ficou um climão assim no ônibus, né? E ela, não, então não pode, né? E aí a gente foi trabalhando com ele assim essa subjetividade também, né? Sim, a gente precisa, é uma regra, mas não tinha ninguém naquele momento, a gente poderia ceder o banco, né, para aquela senhora, e caso chegasse alguém dentro daquele quadro, enfim, liberaria, né? E acho que, assim, abrindo um parênteses, foi um erro até da própria empresa, né? Da forma como colocou ali a informação, né? Então, eles têm, assim, coisas que para nós parecem muito óbvias, para eles é muito seguido na risca, assim, né? E causa prejuízo. Ele chegava estressado todo dia, porque na cabeça dele ele tinha que guardar aquele banco e não podia deixar ninguém sentar. Olha que coisa. Né? Que engraçado. Olha só, eu quero fazer uma pergunta para a Lu, porque foi até um dos nossos ouvintes que até tem um diagnóstico já, foi avaliado com altas habilidades. E se eu não fizer, preciso fazer essa pergunta agora. Sabendo que eles têm essa coisa de obsessão, né, hiperfoco, obsessão em alguma determinada coisa, eles não param, não saem dali enquanto não finalizam, também tem essa desconexão social, essa rigidez também, essa coisa de não querer se aprofundar muito. Às vezes tem sensibilidade ao toque, não que seja o autismo, mas tem algumas sensibilidades ao toque, cheiro, sons. No quesito amoroso, qual é o conselho ou sugestão que você dá para essa pessoa que tem altas habilidades se relacionar, e o conselho para quem se relaciona com quem tem altas habilidades? Porque às vezes os relatos de términos de relações por conta disso, nossa, eu não consigo entender fulano, não consigo conviver com essa rigidez dele, com essa questão de vazio social. O que você falaria? Uma das características assim que a gente vê muito, né, nesse aspecto é que pessoas com altas habilidades muitas vezes são vistas como pessoas frias, que não demonstram sentimentos, né, que tem mais dificuldade, que não tem empatia, mas na verdade não tem uma relação direta em relação a isso. E aí o que acontece, assim, né? Eles acabam muitas vezes não tendo muito filtro, não tendo tato da habilidade social em si. Então, hoje, na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, a gente tem uma linha que é de treinamento de habilidades sociais, né? Então, a gente acaba trabalhando nas neurodivergências de maneira geral. Quando tem um déficit social, a gente vai trabalhar essa questão, treinamento de habilidade social. Porque não é como se a pessoa quisesse ser grosseira, ou ela quisesse ofender o outro, ou ela não se importa com o outro, né? Ela tem um jeito de funcionar que é diferente, né? E aí até tem alguns vídeos na internet que falam, o autismo o TDAH não sente saudade. Não é que ele não sente saudade, assim, ele sente, mas do jeito dele, exatamente, né? Ele a mesma coisa em altas habilidades ou no próprio autismo, assim, muito pelo contrário, inclusive o autismo ele vai para os dois extremos, os adultos com quem eu trabalho. Ou ele tem muita dificuldade social a ponto de não conseguir flertar, por exemplo, e aí não consegue desenvolver uma vida amorosa,
Ou ele se apaixona e aquela pessoa vira o hiperfoco dessa criatura, né? E ele vai amar e vai respeitar e vai sufocar muitas vezes, né? E vai viver para aquela pessoa mesmo, assim. Então não é incomum a gente ter autistas, por exemplo, que tiveram um único relacionamento e casaram e é isso, né? Então tem as duas frentes. A convivência, aí eu sempre falo assim, embora a gente tenha a opção da terapia em casal, na minha prática clínica eu acho que muitas vezes faz mais sentido cada indivíduo fazer a sua terapia, sabe? Né? Eu acho que assim, importante entender, fez a avaliação, né? Identificamos que tem altas habilidades. A gente, com a autorização do paciente, a gente chama a família para justamente tentar orientar, né? A esposa, o esposo, a namorada, desde que o paciente nos autorize, né? E sempre nas nossas trocas com outros profissionais. Então, assim, eu tô atendendo o homem que tem altas habilidades e tem um outro psicólogo que vai atender a mulher, né? A gente fazer essas discussões de caso também, sempre mantendo o sigilo, claro, de cada paciente, né, dentro das suas peculiaridades, mas para entender o que é de cada um, porque muitas vezes, Rose, assim, altas habilidades, neurodivergências de maneira geral tem uma dificuldade de habilidade social, mas a gente não pode esquecer do outro indivíduo, que ele não é o senhor certinho. O senhor certinho, né? Ele é como que eu falo, assim, o alecrim dourado, né? Ele tem as questões dele Sim. também, né? Então, às vezes eu falo pro paciente, não tome tudo pra ti, porque isso aqui não é teu. Não se sinta estranho, né? Não se culpabilize, né? E aí, às vezes, vem essa questão do rótulo do diagnóstico. Porque é assim por causa do diagnóstico. Calma aí, gente, são duas pessoas que foram criadas diferentes, dois sujeitos com personalidades diferentes que estão tentando conviver juntas, né? Então, acho que é mais amplo, assim, né? E aí, reforço de novo, né? Terapia, não tem como fugir do processo psicoterapêutico, né? Mas para se entender, e até porque, assim, a gente fala muito da rigidez de altas habilidades, de superdotação, de neurodivergência, mas às vezes aquela pessoa que está do lado não tem uma patologia, mas também é um pouco mais rígida, né? Sim. E aí a gente conseguir equilibrar justamente isso, assim. Lu, e como que você, assim, na sua opinião, como que a sociedade, né, as pessoas que convivem, a escola, a família, o parceiro, como fazer para apoiar uma pessoa que vive uma condição dessa de neurodivergência, assim, de forma geral, além da terapia, né, que eu também acho que é indispensável. O que mais a gente pode fazer para realmente acolher e ser inclusivo e ajudar, né, a pessoa que tem essas questões? Eu vejo que tem duas frentes, assim, Carol, que são bem relevantes. A primeira é a gente não podar esse ser, né? Porque ao mesmo tempo, assim, que a gente fala das habilidades, muitas vezes, principalmente crianças, adultos também, mas a gente vê com mais frequência as crianças, elas correm o risco de serem podadas no âmbito escolar, por exemplo, né? Então, não é incomum eu ouvir no consultório frases como a prof manda eu não falar, a prof pede pra mim não falar, né? Por quê? Porque às vezes é uma criança, por exemplo, que foi alfabetizada muito precocemente, a prof está tentando ensinar os outros alunos que A mais B, né? Formar o B mais A dá o BA, e essa criança já lê livros, né? Essa criança já tem um desenvolvimento muito superior, assim. E aí ela vai, de alguma maneira, entre aspas, atrapalhar a sala de aula. E muitas vezes a conduta é podar essa criança, né? Aquietar essa criança, quando deveria ser o contrário. Eu preciso estimular, eu preciso ser inclusivo ao ponto, assim, de tornar aquela aula atrativa para essa criança. Também, exatamente, né? Então a gente vê um pouco disso, assim, dessa questão da poda, e isso acontece também no âmbito corporativo, né? Às vezes aquela pessoa que é cheio das ideias e aí já se cria até uma rotulação mais pejorativa, lá vem fulano com as ideias dele, né, e corta muitas vezes nas reuniões, né, então acho que a gente tem que entender e acolher essas habilidades, assim, e tentar estimular também, né, porque são potenciais, eu acho que esse é um grande desafio, assim. E o outro desafio, assim, que eu acho que a gente tem como sociedade é justamente não rotular eles como seres
inalcançáveis, assim, né? Aquela pressão que a gente falava lá atrás, assim. Ou seres estranhos. Seres estranhos, mas a gente, sociedade de maneira geral, né? É muito comum falar, mas tu não sabe disso? Né? Pra pessoa que tem altas habilidades. Não sabe tudo, Você não sabe tudo? Não, tu não sabe disso, né? Uma cobrança, assim. Então, acho que no dia a dia é muito mais as pequenas ações que fazem diferença para a inclusão do que um projeto realmente de inclusão, entende? É a conscientização da sociedade, assim, de que existem cérebros que trabalham diferente, existem cérebros que são neurodivergentes, né? E que o fato, de repente, da pessoa ter altas habilidades, dela ser muito boa em matemática, não impede ela de errar, né? E aí ela é humana, né? Às vezes baixou a atenção, não é uma questão de raciocínio, às vezes é a atenção, né? Que tá cansada, baixou, cometeu um erro. E aí as pessoas, de maneira geral, tendem a fazer aquela cobrança. Ué, mas você errou, como é que você cometeu esse erro, né? Ué, sou um cérebro normal. E eu acho que isso é o que mais vai doendo neles, sabe? Aquilo que eu falei antes sobre a permissividade do erro, assim, né? Do se encontrar no lugar, do se sentir pertencente a alguma coisa, sabe? Na escola, né? As crianças normalmente relatam, assim, que tem é como se não pertencesse àquele grupo mesmo, não faz sentido, sabe? Essa coisa de dar poda, ela é perigosa porque o cérebro de alguém com altas habilidades, como eu falei no início, ele busca mais. Ele gosta de novidade o tempo todo. Então, eles precisam manter a criatividade deles ativa. Se alguém fica podando o tempo todo, ele pode entrar naquele modo que a gente costuma chamar de desamparo aprendido. E aí que incorre em outro perigo, que é a frustração, a depressão, né? O tipo, eu não sou aceito quando eu trago uma ideia, ou quando eu falo algo novo, ou quando eu quero buscar instigar a pessoa a falar, ela me corta, então eu vou ficar aqui mais no meu canto, vou ficar mais recluso. Então, é importante quem convive com ele, seja na escola, no trabalho, né, na família, não podar. Fala fora, deixa a criatividade surgir aí, correr solta. E às vezes os próprios pais, assim, já tiveram pais que me perguntaram, tá, doutora, e agora o que a gente faz? A gente bota, né, num supera, a gente bota numa instituição, vamos estimular isso, ou a gente freia, porque a gente não sabe o que fazer, né, a gente freia ou não. E aí a orientação sempre a gente vai estimular, a gente não vai podar, mas a gente vai estimular dentro daquilo que continua sendo motivacional para ele, né? Então eu também não posso pegar uma alta habilidade, por exemplo, criativa, uma criança que faz quadros maravilhosos e de repente eu forçar ela a produzir 12, 13, 14 horas por dia, né? Eu coloco em todos os cursos de desenhos e técnicas possíveis. Vai perder a motivação, né? Vai desgastar. Então precisa ser muito natural, assim. Eu acho que esse que é o maior desafio. E aí algo assim que aí tem muita pesquisa que fala, né, e eu acho que responde todas essas perguntas assim sobre as dificuldades para além das terapias, como a gente falou, é a prática de atividade física mesmo, né? A gente sabe dos benefícios assim para todas as pessoas, para tratar sintomas de ansiedade, depressão, mas na neurodivergência ele tem um impacto muito positivo mesmo, assim, né, de conseguir minimizar um pouco dessa carga, muitas vezes, que eles carregam, assim, né? Então, a gente acaba sempre recomendando também gastar essa energia, fazer com que essa criança consiga realmente encontrar sentido em outras atividades, né? Então, eu não vou colocar 12 horas por dia ensinando técnica de desenho, vou dividir com a parte do esporte, por exemplo. Uma coisa que você falou aí, você acabou falando ali do supera, né? Como a gente faz estimulação cognitiva, também é interessante porque a gente ajuda essas pessoas a se organizarem, né? Reorganizar suas ideias, organizar o córtex pré-frontal, suas funções executivas, melhorar ali a questão do planejamento, a ganhar uma forma de como vencer aqueles pequenos desafios que falamos inicialmente, sem passar do tempo dele, sem passar do limite. Bom, ele tem que entender qual é o meu limite, até onde eu posso ir durante o dia, né, sem me cansar, sem gastar energia demais no meu cérebro, a ponto de eu não ser produtivo no dia seguinte. Então, junto com a terapia, é muito eficaz a estimulação cognitiva também. E aí, você acabou até respondendo, falando várias coisas aí sobre o perigo da automedicação. Se a pessoa ela, se medica, baseado no achismo do outro que já tem o diagnóstico, ela pode estar... né, trazendo risco até para a própria saúde, né? Saúde cerebral, saúde mental.
que, como a doutora falou ali, nem sempre precisa entrar com medicamento nesse caso. Nem sempre. E às vezes é outra condição, né? Então, às vezes eles chegam para nós, né? Como chegou, eu acho que eu tenho altas habilidades. E aí você faz todo o processo investigativo e você vê que tem uma bipolaridade, na verdade. E a alta habilidade que ele se identifica, na verdade, era um período de mania que ele se encontrava, né? De grandeza, né? Todas aquelas outras características dos transtornos psiquiátricos. Então, assim, a automedicação, ela é extremamente perigosa em todos os sentidos, em todas as patologias. Mas o que as pessoas agora, né, tá uma modinha, né, de, eu vou focar, vou usar a medicação para evitar a procrastinação, e aí para no nosso consultório com síndromes de pânico, por exemplo, né? Por quê? Porque às vezes não é um TDAH. E aí o paciente fez uso de medicações, né, para ficar mais atento, mais produtivo e desenvolveu o síndrome de pânico porque ele não precisava daquela medicação, entende? Então é bem importante assim esse cuidado realmente, né? Buscar profissionais que sejam qualificados, faz uma avaliação completa, vamos entender primeiro o que é o que e se precisa da medicação, porque não é todo autista que precisa de medicação, não é todo TDAH que vai precisar de medicação, né? As medicações, elas vêm suprir algo que o nosso cérebro, porventura, neurodivergente não produz, mas depende de cada caso, né? Então, não é uma receita de bolo, eu tenho TEA, vou precisar fazer uso da risperidona. Não, né? Tem comportamento disfuncional para isso? Faz sentido usar, né? Eu tenho TDAH, eu vou usar uma Ritalina, um Venvance, um Concerta? Não necessariamente. Se tu for um hiperativo, por exemplo, né, porque aí o TDAH tem o combinado, tem o desatento, tem o hiperativo. Talvez não faça sentido para você, tu vai desenvolver uma síndrome do pânico. Né? Olha só, que interessante. Bem esclarecedor. Gente, o papo tá bom demais, né? Mas temos que ir terminando. Lu, queria que você falasse um pouquinho do teu trabalho. A Lu tem uma clínica linda, novinha lá em Itajaí, onde ela trabalha com outros psicólogos, neuropsicólogos também, não sei. Sim. Vocês trabalham com intervenção, com terapia. Fala um pouquinho pra gente terminar, Lu. Isso. Então a gente atende aqui no centro de Itajaí, na clínica Apsis, né? Tem uma clínica que o foco, ele é muito a avaliação neuropsicológica, mas a gente também trabalha com intervenções. A gente faz avaliação neuropsicológica de crianças a partir de 2 anos e meio e a gente já consegue identificar marcos de altas habilidades em crianças a partir de 2 anos e meio, então a gente tem testes específicos para isso, até meus senhorinhos, minhas senhorinhas, beirando 100 anos. Então, a gente faz avaliação infantil, adulto e idoso, né? Muito para as questões demenciais, mas já fiz um caso extremamente difícil, complexo, muito interessante, de um idoso que fechou critérios diagnósticos para o TEA. Né? Então foi bem desafiador. Esse caso foi feito em 18 sessões, assim, até a gente conseguir organizar o que era o que na história de vida, né? Foi um caso bem importante. E lá na clínica a gente tem daí psicólogos que trabalham com intervenções, porém a gente não faz intervenção infantil, porque aí a estrutura da clínica ela é uma estrutura mais neutra para avaliação, né? Então a gente faz a intervenção de adolescentes a partir de 14 anos, adultos e idosos também. A gente tem uma outra neuropsicóloga que trabalha comigo, a gente tem psicanalistas, a gente tem profissionais da terapia cognitivo-comportamental tradicional, a gente tem da terceira onda, voltado mais para a terapia dos esquemas, né, que aí dá outro podcast. Então a gente tem uma gama de serviços voltados bem para essa área. As intervenções da terapia cognitivo-comportamental eu faço, tem uma outra colega que faz, muito voltadas para as neurodivergências, assim. Então a gente trabalha bastante com adultos neurodivergentes. Lu, e fala para quem está nos assistindo agora onde te encontrar, tuas redes sociais, sei lá, contatos, fica à vontade. Então, a gente tem, né, o Instagram da clínica, que é @clinicaapsis, que aí vocês podem estar buscando também algumas informações a respeito, e tem o meu Instagram pessoal, que aí é a Luciane_Kaiser, também tem bastante não, tem alguns vídeos, né, falando, muito bom, por sinal, né, às vezes eu trago alguns casos, trago algumas reflexões, algumas informações, vale a pena também estar acompanhando por lá. Pessoal, não é porque estamos na frente da Lu, não, mas olha,
a gente pode dizer que ela é uma das melhores da região, tá? Melhores mesmo. A agenda dela é um tanto cheia, mas liga lá, vai lá, que ela arruma um jeitinho, um espaçozinho pra, né, fazer o teu tratamento, o teu diagnóstico, se for o caso, e te tratar com as terapias que ela faz com muita maestria. Nossa, Lu, que papo esclarecedor. Que maravilhoso tê-la aqui. Eu tenho certeza que quem estava nos assistindo, quem vai nos assistir depois, vai falar exatamente a mesma coisa que eu disse agora. Eu acho que você trouxe norte para a vida de muita gente. Exatamente. Né? Alívio. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito desse sentido mesmo, né? Da psicologia, da neuropsicologia, dos profissionais de saúde, de comunicação, né? A gente está trazendo informação mesmo. Informação de qualidade, né? Informação de ponta. Pois bem, pessoal, olha só. Chegamos ao final do episódio, além do óbvio, com essa magnífica Luciane Kaiser. Quem ficou com alguma dúvida, tiver mais perguntas, deixa ali nas nossas redes sociais, já anotem as redes sociais da Lu, que ela acabou de falar, ou pode entrar lá no Instagram, além do óbvio, MesaCast, e nos procura por lá também, porque ela vai ter muito mais conhecimento e conteúdo para passar para vocês. O que ficou claro aqui nesse episódio é que altas habilidades existem sim, mas que tem que ter um diagnóstico preciso feito por uma neuropsicóloga, anotem, neuropsicóloga qualificada, até porque, gente, cuidar da saúde e da saúde cerebral, da saúde mental é muito importante. Buscar autodesenvolvimento é um caminho que tem que ser percorrido com muita segurança e embasamento. Não é de qualquer jeito. Vocês viram ali a importância de não se automedicar, de não se autodiagnosticar. Então, busque ajuda. Continue buscando o extraordinário, mas com muita consciência. Até a próxima. Eu sou Rose Farias. Eu sou Carol Chicar. Recebemos hoje Luciane Kaiser. Obrigada. Muito bom.